5 da tarde. BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém. Sol ainda alto, calor de 38 graus. Eu voltando vazio de uma entrega no Pará, descendo em direção ao Mato Grosso. E de repente, todo o trânsito para. Fala galera, João Estradeiro aqui. E o que vocês vão ver nos próximos minutos é a coisa mais insana que eu já filmei em 30 anos de estrada. E olha que eu já vi muita coisa. Mas isso foi além, muito além. Uma onça pintada adulta, lutando corpo a corpo, com uma sucuri de 8 metros, no meio do asfalto, por 40 minutos ininterruptos. E eu filmei, do início ao fim. Mas antes de começar essa história, preciso falar uma coisa muito importante. Olha aqui embaixo. Vê esse número de inscritos? Sabe quantos de vocês que estão assistindo agora são inscritos? Apenas 5%. Isso mesmo, 95% de vocês não estão inscritos no canal. Se você quer continuar vendo histórias reais, filmadas por mim, sem filtro, sem invenção, aperta esse botão de inscrever agora. De graça, 2 segundos. E ativa o sininho, porque eu posto toda semana e você não pode perder. Agora, prepara o psicológico, porque o que vem a seguir é de tirar o fôlego. Ah, e preciso deixar bem claro antes de começar. Este vídeo documenta comportamento natural entre animais selvagens. Nenhum animal foi ferido intencionalmente ou provocado por humanos. Eu mantive distância segura de mais de 50 metros durante toda a filmagem. Acionamos o IBAMA logo após o evento para monitoramento das espécies. Este conteúdo tem fins puramente educacionais sobre a fauna brasileira. Não tente reproduzir isso. Animais silvestres são extremamente perigosos. Este é um relato verídico de um evento natural que eu documentei. Beleza? Então, bora para a história. Eram 5h12 da tarde quando eu percebi o trânsito diminuindo. De 80 km por hora para 60. Depois para 40. Depois, parou. Tudo parou completamente. Olhei no retrovisor e vi uma fila de uns 20 veículos atrás de mim. Olhei para frente e tinha outros 15 veículos completamente parados. Pensei que fosse acidente. É o normal quando o trânsito trava assim, né? Liguei o pisca-alerta, desci da cabine. O calor era infernal. Batia no rosto, o asfalto queimando nos pés. E aí eu vi, a uns 80 metros à frente, bem no meio das 2 faixas da rodovia, 2 massas. Uma laranja dourada com pintas pretas. Outra verde escura, gigantesca e musculosa. Entrelaçadas, rolando, lutando. Onça pintada contra sucuri amarela. Meu coração quase saiu pela boca. Peguei o celular, liguei a câmera e comecei a andar devagar, muito devagar, na direção delas. Outros caminhoneiros já estavam fora dos veículos. Todo mundo filmando. Ninguém acreditando no que estava vendo. Um cara gritou, "Isso é real?" Outro respondeu, "Mano, eu tô vendo e não tô acreditando." Cheguei a uns 50 metros e parei. Distância segura, mas dava para ver tudo perfeitamente. E galera, o celular tremia na minha mão. Não de medo, de adrenalina pura, porque o que estava acontecendo ali era cinematográfico, épico, coisa de documentário da National Geographic, mas ao vivo, na minha frente, acontecendo de verdade. Deixa eu descrever o que eu estava vendo. A onça era uma fêmea adulta, devia ter uns 80, 90 quilos, pelagem dourada, linda, com aquelas rosetas pretas perfeitas que só onça pintada tem. Corpo musculoso, compacto, puro poder. A cabeça era enorme, desproporcional até, maior que a de um leão ou tigre proporcionalmente. E a mandíbula, cara, a mandíbula de uma onça é a mais forte de todos os felinos. 1.500 PSI de força de mordida. Essa bicha quebra casco de tartaruga, crânio de jacaré. As garras, retráteis, deviam ter uns 5 centímetros cada uma, afiadas como lâminas. Os olhos amarelos, focados, ferozes. Ela estava agressiva, territorial, confiante. E a sucuri? Meu Deus do céu. Aquele bicho era uma serpente. 7,5 metros, talvez 8 metros de comprimento. Eu estimei depois com a ajuda dos biólogos. Devia pesar uns 80, 100 quilos também. Na parte mais grossa, o diâmetro era de uns 40 centímetros. Imagina a circunferência disso. A cor era verde escuro com manchas amareladas nas laterais. O corpo inteiro era músculo puro. Cada centímetro daquele animal era força constritora. A cabeça triangular,
a boca capaz de abrir 150 graus. Aquele bicho é capaz de quebrar ossos de jacaré, de capivara, de porco do mato. E ela estava ali, defensiva, mas absolutamente mortal. 2 pesos pesados, literalmente. Somados, uns 180 quilos de músculo, garras presas e força constritora. E os dois brigando, no asfalto, a 38 graus de temperatura, com uns 35 humanos assistindo parados, em choque total. Um senhor que tinha chegado antes de mim, um caminhoneiro mais velho, me contou como tinha começado. Rapaz, eu estava a uns 200 metros na frente quando vi a cobra atravessando a pista. Coisa de 2, 3 minutos atravessando, de tão grande que era. Aí do nada a onça saiu do mato e pulou em cima. Acho que ela estava caçando, ou a cobra invadiu o território dela. Sei lá, mas começou ali mesmo. Ou seja, foi natural, ninguém provocou. Nenhum humano causou isso. Foi predador encontrando predador. E nenhum dos dois quis recuar. E aí começou o combate de verdade. Nos primeiros minutos, a onça dominava completamente. Ela estava em cima da sucuri, literalmente montada no corpo da cobra, tentando morder a cabeça. A sucuri se contorcia violentamente, dava botes com a cabeça tentando contra-atacar. Mas a onça era rápida demais. Esquivava, mordia o corpo da cobra, arranhava com as garras. Eu vi sangue. Não muito, mas vi. Pequenos cortes no corpo da sucuri, onde as garras da onça rasgavam a pele. A onça rugia. E galera, rugido de onça ao vivo é aterrorizante. Não é igual no Discovery Channel, é profundo. Ressoa no peito da gente. Faz os pelos do braço arrepiarem todos. Um cara gritou, "Essa cobra tá ferrada." Outro completou, "Onça vai matar ela em 5 minutos." Mas eu já tinha visto documentários suficientes para saber. Sucuri não desiste fácil. E a força dela não tá na boca, tá no corpo, na constrição. E foi exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes. Aos poucos, a sucuri começou a enrolar. Primeiro uma volta no corpo da onça, depois 2. Cada movimento era calculado. Ela aproveitava quando a onça dava bote ou se reposicionava para ganhar mais uns centímetros de volta. E, de repente, a situação tinha invertido completamente. A onça não estava mais em cima. Estava presa. 2 voltas e meia de sucuri ao redor do tórax da onça. A onça parou de rugir. Começou a ofegar, desesperada para respirar. "Caralho! A cobra tá matando ela!" Alguém gritou. E estava mesmo. Sucuri não morde para matar. Ela sufoca, quebra costelas, colapsa pulmões, mata por asfixia. A onça tentava se soltar, garras rasgando o corpo da cobra, mordendo onde conseguia alcançar. Mas cada movimento apertava mais a constrição. Eu vi o desespero nos olhos da onça, o pânico real. Pensei comigo, ela vai morrer, a sucuri vai ganhar. Mas onça é o 3º maior felino do mundo. E felino não desiste nunca. E foi aí que a onça fez algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Ela parou de lutar. Por uns 5 segundos. Parou totalmente. Ficou imóvel. A sucuri, sentindo que a presa estava fraca, relaxou a constrição uns 10%. Só um pouquinho. Para reposicionar as voltas e apertar ainda mais forte. E foi nesse exato momento que a onça explodiu num movimento violento. Girou o corpo inteiro, mordeu a sucuri a uns 2 metros da cabeça e cravou a mordida com tudo que tinha de força. Eu ouvi o estalo. Todo mundo ouviu. Crec. Osso da coluna da cobra rachando. A sucuri se contorceu em agonia. Desenrolou da onça num movimento reflexivo de dor e as duas se separaram. Rolaram para lados opostos do asfalto. Ofegantes, feridas, exaustas. Houve um silêncio total entre nós, os espectadores. Ninguém falou nada por uns segundos. Alguém sussurrou. Acabou? Mas não tinha acabado. Longe disso. Uns 2 minutos depois, ambas se levantaram. A onça ficou em pé, cambaleando levemente. A sucuri ergueu a parte da frente do corpo, e elas recomeçaram. Mas agora era diferente. Mais devagar, mais calculado, ambas feridas, ambas cansadas, ambas sabendo que o próximo erro seria fatal. A onça dava investidas curtas, mordia rápido e recuava imediatamente. Evitava ser enrolada de novo. A sucuri dava botes defensivos. Tentava enrolar, mas não conseguia pegar a onça novamente.
A onça tinha aprendido com o erro anterior, e foi quando aconteceu algo completamente surpreendente. Elas pararam, ao mesmo tempo, a uns 5 metros de distância uma da outra, e se encararam, por uns 30 segundos, apenas se olhando, sem se mover, e eu juro para vocês, eu juro, parecia que elas estavam se respeitando mutuamente, como se ambas pensassem, você é forte, eu sou forte, nenhuma de nós vai ganhar sem morrer também. E então a onça virou, e saiu andando, devagar, mancando levemente, em direção à mata do lado direito da estrada. A sucuri esperou a onça desaparecer completamente na vegetação, e também se arrastou, lenta, ferida, pro lado oposto da estrada. Empate técnico. Ambas sobreviveram, ambas feridas, ambas com respeito mútuo conquistado na base da dor. Houve um silêncio absoluto entre todos nós por uns 10 segundos, e então explodiu uma avalanche de vozes. Caralho! Isso foi real? Eu filmei tudo! Ninguém vai acreditar! 40 minutos, irmão! 40 minutos! Todo mundo gritando, rindo nervosamente, mãos tremendo, alguns até chorando, sim, chorando de emoção pura. Eu olhei para o celular. 42 minutos e 18 segundos de gravação, completo, do início ao fim, um documentário filmado por acaso na BR-163. E galera, se você não é inscrito ainda, cara, sério, você acabou de ouvir essa história até aqui e ainda não se inscreveu? Aperta o botão agora, porque eu tenho mais histórias assim, e você vai perder se não tiver inscrito. E ativa o sininho, vai! Depois que ambas sumiram na mata, eu e os outros caminhoneiros ficamos ali parados, processando o que tinha acabado de acontecer. Alguém perguntou, alguém tá vendo sangue no asfalto? Sim, tinha sangue. Não muito, mas tinha. Manchas vermelhas no cinza escuro do asfalto. Pedaços de pele, provavelmente da sucuri, e marcas de garras arranhando o chão onde a luta tinha acontecido. Falei, a gente precisa avisar alguém. IBAMA, Polícia Ambiental. Essas duas tão feridas. Precisam de monitoramento. Liguei pro IBAMA imediatamente. Relatei tudo. Mandei o vídeo por WhatsApp numa versão comprimida. A atendente ficou em silêncio por uns 5 segundos depois de assistir. Senhor, isso é inédito. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca recebi relato assim. Vou acionar a equipe de fauna imediatamente. Por favor, mantenha as pessoas longe da área. A Polícia Rodoviária Federal chegou 20 minutos depois. Isolaram o trecho inteiro. Nós demos depoimentos. Um dos policiais, depois de assistir meu vídeo completo, disse: rapaz, isso aqui vai viralizar. E vai ter gente dizendo que é fake, mas eu tô aqui. Eu vejo o sangue. Eu tenho 8 testemunhas diferentes. Isso aconteceu de verdade. E é a coisa mais louca que eu já vi nessa rodovia em 10 anos de trabalho. 1 hora depois chegou o IBAMA. 2 biólogos. Caminhonete 4x4. Equipamento de rastreamento completo. Dr. Paulo, biólogo sênior de uns 50 anos, e doutora Mariana, veterinária de fauna de 35. Eles analisaram as marcas no asfalto. Coletaram amostras de sangue com equipamento próprio. Mediram as marcas de arraste da sucuri no chão. Dr. Paulo confirmou. 8 metros, fácil. Pela largura do arrasto e pelo padrão das escamas no asfalto, é sucuri amarela. Adulta. Muito grande. Doutora Mariana checou as marcas de garra. Onça pintada adulta. Provavelmente fêmea. Machos raramente entram em conflito com sucuris desse tamanho. Fêmeas são mais territoriais e agressivas. Eles assistiram o vídeo completo no meu celular, em silêncio. 42 minutos, sem falar nada. Quando terminou, Dr. Paulo tirou os óculos e esfregou os olhos. Em 28 anos estudando fauna do Pantanal e da Amazônia, eu nunca vi isso. Li relatos. 2 ou 3 casos documentados na literatura científica mundial. Mas filmado, dessa forma, por 40 minutos? Ele olhou direto para mim. Senhor, o vídeo que o senhor tem aqui é ouro para a ciência. Com sua permissão, gostaria de compartilhar com universidades e institutos de pesquisa. Isso pode render artigos científicos de verdade. Respondi. Claro, só me acredita como cinegrafista amador. A gente riu. Doutora Mariana me deu uma aula ali mesmo no acostamento. Expliquei para ela que não entendia direito o que tinha acontecido, e ela foi super paciente. Perguntei, por que elas brigaram? Ela respondeu, territorialidade.
Ou a onça tentou caçar a sucuri, o que acontece, mas é raro. Ou a sucuri estava em território que a onça considera dela. Ambas são predadoras alfa, predadores de topo de cadeia. Nenhuma recua fácil quando encontra a outra, e nos primeiros segundos do conflito, nenhuma percebeu que a outra era grande demais para valer a pena o risco. Perguntei, quem ganhou então? Ela sorriu. Nenhuma. E as duas, paradoxalmente, ambas sobreviveram. Ambas feriram a outra o suficiente para forçar recuo. Em termos evolutivos, empate é o melhor resultado possível. Lutar até a morte seria perda genética para ambas as espécies. Nenhuma ganha morrendo. Perguntei preocupado. Elas vão morrer dos ferimentos? Ela balançou a cabeça. Improvável. Onça pintada tem cicatrização muito rápida. Sucuri também. Se as lesões não estiverem infectadas, em 2-3 semanas, ambas estarão recuperadas. Vamos monitorar a área com câmeras trap para confirmar. E foi exatamente isso que eles fizeram. O Ibama instalou 4 câmeras trap na área, 2 na mata onde a onça tinha entrado, 2 na mata onde a sucuri tinha ido. Monitoramento por 60 dias, e me mandaram os resultados depois. No terceiro dia, a onça foi filmada bebendo água num riacho pequeno. Tava mancando levemente. Cortes visíveis no flanco do corpo. Mas viva. Muito viva. No 12º dia, a sucuri foi filmada enrolada num galho de árvore. A lesão era visível no terço médio do corpo, onde a onça tinha mordido e rachado a coluna. Mas ela se movia normalmente. No 28º dia, a onça foi filmada caçando uma capivara, sem mancar. Recuperação completa aparente. No 45º dia, a sucuri foi filmada comendo um jacaré de 1,5 metro. O sistema digestivo funcionando perfeitamente normal. Recuperação completa também. Ambas sobreviveram. Ambas se recuperaram. A natureza é incrível, galera. Realmente incrível. No mesmo dia que aconteceu, postei 2 minutos do vídeo no TikTok. Versão curta e editada. 8 milhões de views em 12 horas. Os comentários eram aos milhares. Tinha gente dizendo, fake, CGI. Aí outro caminhoneiro que estava lá respondeu, não é fake não, eu estava lá, filmei também. Tinha gente comentando, isso é Brasil, mano, natureza raiz. Outros faziam enquetes. Quem ganha, onça ou sucuri? 50% votavam onça. 50% votavam sucuri. O resultado real tinha sido empate. Tinha gente perguntando, por que ninguém ajudou os animais? E outras pessoas respondiam, ajudar como? Você ia entrar no meio de uma onça e uma sucuri brigando? Teve comentário dizendo, National Geographic precisa ver isso. Outro, melhor vídeo que eu vi esse ano inteiro. A Globo me ligou 2 dias depois. O Fantástico queria fazer uma entrevista comigo. A National Geographic Brasil entrou em contato por e-mail. O Discovery Channel pediu licença de uso do vídeo. A BBC Earth ofereceu 500 libras pelos direitos de transmissão. E eu dei de graça para a ciência. Autorizei universidades e institutos de pesquisa a usarem sem custo nenhum. Vendi apenas para os canais de TV, porque ajuda a pagar as contas, né? Caminhoneiro também precisa viver. Mas o vídeo completo, os 42 minutos inteiros, tá aqui no canal, de graça, para todo mundo assistir. Para os inscritos e para os não inscritos também. Mas olha, se você ainda não se inscreveu, tipo, o que você tá esperando? Um convite pessoal escrito à mão? Clica no botão, cara. É de graça. E você vê conteúdo exclusivo que a TV não mostra completo porque não tem tempo de programação. Depois disso tudo, fiquei curioso. Muito curioso. Queria entender melhor o que tinha acontecido cientificamente. Então conversei com 5 especialistas diferentes ao longo das semanas seguintes. Biólogos, herpetólogos, ecólogos comportamentais. Vou resumir aqui o que aprendi com eles. Dr. Paulo Rocha, biólogo especialista em grandes felinos, me explicou por que a onça atacou uma sucuri tão grande. Onças são predadores oportunistas e extremamente confiantes. Elas matam jacarés de 3 metros, capivaras de 60 quilos, até antas de 300 quilos. Então, quando vem uma presa grande, o instinto diz, eu consigo matar isso. Mas sucuri não é presa normal, é predadora também. E quando a onça percebeu que a mordida na cabeça não estava funcionando, porque o couro é muito grosso e as escamas muito resistentes, já era tarde.
Já tinha entrado em conflito total, e orgulho felino não deixa recuar. Então, virou uma questão de: vou matar ou morrer tentando. Perguntei se a onça realmente consegue matar uma sucuri desse tamanho. Ele respondeu: sim, absolutamente. A mandíbula de onça é a mais forte proporcionalmente de todos os felinos do mundo. 1.500 psi de pressão. Leão tem 650. Tigre tem 1.050. Onça evoluiu especificamente para quebrar casco de tartaruga, crânio de jacaré. Se ela conseguir morder a coluna da sucuri com força total, quebra. Game over. E foi o que aconteceu no seu vídeo. Aos 28 minutos, aquela mordida que rachou a coluna foi decisiva. A sucuri perdeu 30-40% da força constritora na parte de trás do corpo. Perguntei se a sucuri também podia ter matado a onça. Ele confirmou. Também sim. Se ela conseguir 3-4 voltas completas ao redor do tórax, quebra costelas, colapsa pulmões, morte em 4-6 minutos por asfixia. No seu vídeo, ela quase conseguiu. Se tivesse dado mais uma volta completa, talvez a onça não escapasse. Mas onça é rápida e tem garras, e usou isso perfeitamente para evitar a terceira volta. Conversei também com a doutora Ana Carla, herpetóloga especialista em répteis. Perguntei se a sucuri estava caçando ou se defendendo. Ela analisou o vídeo comigo e disse: pelo comportamento ela estava se defendendo. Sucuri caçando fica oculta na água ou na vegetação. Espera a presa se aproximar. Ataque surpresa. Essa do vídeo estava atravessando a estrada aberta. Meio da tarde. Completamente visível. Isso é comportamento de locomoção, não de caça. Ela provavelmente estava saindo de um rio ou lagoa, indo para outro corpo d'água, ou procurando território novo. Foi a onça que iniciou o conflito. A sucuri respondeu defensivamente. Perguntei se a sucuri sentiu dor durante a luta. Ela foi enfática. Sim, répteis sentem dor. Ela sentiu todas as mordidas e todas as garradas, mas o limiar de dor deles é muito mais alto que o nosso. Evolutivamente, eles precisam conseguir lutar mesmo feridos por horas se necessário. Aquela mordida aos 28 minutos que quebrou a costela, ela sentiu. E sentiu muito. Por isso desenrolou imediatamente. Dor intensa forçou o recuo instintivo. Questionei sobre a recuperação dela. Doutora Ana foi otimista. Provavelmente sim, ela vai se recuperar completamente. Sucuris têm cicatrização incrível. Já documentamos sucuris sobrevivendo a mordidas de jacaré, ataques de piranhas, até ferimentos de tiro infelizmente causados por caçadores. Se a coluna não foi seccionada completamente, só rachada, ela regenera a função em 3-4 semanas. Répteis têm capacidade regenerativa muito superior à de mamíferos. Conversei também com o Dr. Marcelo Cunha, ecólogo comportamental. Fiz a pergunta que todo mundo queria saber. Por que empate não luta até a morte? Ele me deu uma explicação fascinante. Porque ambas são inteligentes. Nos primeiros 20 minutos, cada uma achava que ia vencer rápido. A onça pensava: vou morder a cabeça, 30 segundos acabou. A sucuri pensava: vou enrolar, sufocar, 5 minutos acabou. Mas aos 20 minutos, ambas perceberam: isso vai demorar muito. E eu posso morrer aqui. Aí entra a análise de custo-benefício. Continuar lutando significa 40% de chance de vitória, mas 60% de chance de morte. Recuar significa 100% de chance de sobreviver, mesmo que ferida, mas viva. Ambas escolheram sobreviver, porque genes de lutador suicida não passam para a próxima geração. Genes de sobrevivente inteligente, sim. Perguntei se elas realmente se respeitaram mutuamente. Ele sorriu. É antropomorfismo, mas sim, de certa forma. Elas reconheceram força equivalente na oponente. E em termos evolutivos, isso se traduz como: não vale a pena morrer por isso. Melhor viver para caçar outro dia. Meses depois desse evento, encontrei um dos caminhoneiros que estava lá naquele dia. A gente tomou um café num posto e conversamos sobre aquilo. Ele falou: cara, eu conto essa história para todo mundo. E metade não acredita. Acha que eu estou inventando, até eu mostrar o vídeo que gravei. Aí a pessoa fica em choque, porque parece mentira, mas é real. E é exatamente isso. Parece mentira. Mas aconteceu. Eu filmei.
Outras 7 pessoas filmaram também, o Ibama documentou, a polícia fez boletim, saiu na TV, e os 2 animais sobreviveram para contar a história, cada um do seu jeito. Sabe o que mais me impressiona até hoje? É pensar quantas vezes coisas assim acontecem e ninguém vê. Quantas onças já brigaram com sucuris no meio da mata fechada, sem nenhum humano por perto? Quantos combates épicos a natureza produz todos os dias e ninguém documenta? A gente só viu esse porque foi no asfalto, no meio da estrada, com 35 testemunhas. Imagina quantas histórias incríveis estão acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, em algum canto do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, e ninguém nunca vai saber. A natureza é um espetáculo contínuo. A gente só consegue ver uma fração minúscula disso tudo. E olha, tem uma coisa que eu aprendi com esse evento todo: respeito. Respeito profundo pela natureza. Aqueles 2 animais são máquinas de matar, literalmente. Mas nenhum dos 2 é vilão, nenhum dos 2 é mocinho. Eles são o que são. Predadores fazendo o que predadores fazem. Sobrevivendo, defendendo o território, caçando quando precisa. E quando 2 predadores se encontram, às vezes dá nisso, em combate, que o mais forte não necessariamente ganha, o mais esperto ganha. E nesse caso as 2 foram espertas o suficiente para recuar antes de morrer. Isso me fez pensar também sobre a gente, sobre nós humanos. Quantas vezes a gente entra em conflitos desnecessários? Quantas vezes a gente insiste numa briga que não vai levar a lugar nenhum? Quantas vezes o orgulho não deixa a gente recuar quando deveria? Aqueles 2 animais, guiados puramente por instinto, tiveram sabedoria de reconhecer quando o conflito não valia mais a pena. A gente, com todo o nosso intelecto, muitas vezes não consegue fazer o mesmo. Enfim, essa história mudou minha perspectiva sobre muita coisa. Toda vez que eu passo pela BR-163 agora, diminuo a velocidade naquele quilômetro. Olho para os 2 lados. E lembro daquelas 2 criaturas magníficas lutando sob o sol quente. Lembro do respeito mútuo no final. Lembro que a natureza é selvagem, brutal, mas também é sábia. E se você ficou preocupado com os animais, pode ficar tranquilo. Como eu disse, o Ibama monitorou por 2 meses. Ambos se recuperaram completamente. A onça voltou a caçar normalmente. A sucuri voltou a comer normalmente. Elas estão bem. E provavelmente, se encontrarem de novo no futuro, vão lembrar daquele dia e escolher caminhos diferentes. Ou talvez não. Vai saber o que passa na cabeça de uma onça ou de uma sucuri, né? O que eu sei é que eu tive o privilégio, a sorte, de presenciar e documentar um dos momentos mais raros da natureza brasileira. Um evento que biólogos estudam a vida inteira e raramente veem ao vivo. E eu vi, filmei, e tô compartilhando com vocês. Antes de terminar, quero fazer um pedido. Se você achou essa história incrível, se você ficou grudado até aqui, faz o seguinte: deixa o like nesse vídeo. Ajuda muito o algoritmo a mostrar para mais pessoas. Compartilha com seus amigos, com sua família, com aquele grupo de WhatsApp da galera. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser vistas, precisam ser valorizadas. E se você ainda não é inscrito, cara, eu já falei isso umas 3 vezes no vídeo, mas vou falar de novo. Aperta esse botão vermelho embaixo agora, porque eu rodo o Brasil inteiro, 30 anos de estrada, e eu vejo coisas, eu documento coisas, e eu posto aqui toda semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode ficar de fora. E ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você ficou do lado de quem? Da onça ou da sucuri? Você acha que alguma das duas realmente ganhou? Você concorda que o empate foi o melhor resultado? Ou você acha que uma das duas deveria ter insistido mais? Quero saber sua opinião. E se você tem alguma história parecida, de encontro com animais selvagens, de natureza fazendo natureza, conta nos comentários. Vamos criar uma biblioteca de histórias reais aqui. E para quem está curioso sobre os aspectos técnicos da gravação, eu filmei com o celular Samsung Galaxy S21. Nada profissional. Só o celular mesmo. Qualidade 4K. Zoom óptico de 3 vezes. Por isso ficou tão nítido mesmo de 50 metros de distância. E detalhe importante, eu mantive distância segura o tempo todo.
50 metros é o mínimo recomendado para observação de fauna de grande porte. Nunca, jamais, chegue perto de animais assim. É perigoso para você e é estressante para o animal. Outra coisa, o vídeo completo de 42 minutos está disponível no meu canal secundário. O link está na descrição aqui embaixo. Esse vídeo aqui é a versão narrada, editada, explicada. Mas se você quiser ver a filmagem bruta, sem cortes, sem narração, só os 42 minutos de luta crua tá lá. É pesado de assistir. É intenso. Tem momentos de silêncio. Tem momentos onde você ouve só o barulho dos animais e das pessoas ao redor sussurrando. Mas é real. É cru. É natureza sem filtro. E olha, preciso falar uma coisa séria agora. Muita gente nos comentários dos outros vídeos pergunta: por que você não interveio? Por que não separou os animais? Gente, eu não sou veterinário. Eu não sou biólogo. Eu não tenho treinamento para lidar com fauna selvagem. E mesmo que tivesse, intervir numa situação dessas seria 1. Extremamente perigoso para mim. Aqueles 2 animais poderiam facilmente ter me matado se eu chegasse perto. 2. Ilegal. Interagir com fauna silvestre sem autorização do IBAMA é crime ambiental. 3. Errado ecologicamente. Aquilo era um evento natural. Não tinha vilão. Não tinha vítima. Era natureza sendo natureza. Intervir seria alterar o curso natural das coisas sem necessidade. 4. Ineficaz. O que eu faria? Jogaria água? Faria barulho? Aqueles 2 animais estavam em modo de sobrevivência total. Nada que eu fizesse ia fazer diferença. A coisa certa a fazer era exatamente o que fizemos. Observar de distância segura, documentar e acionar as autoridades competentes. O IBAMA chegou, avaliou, monitorou e confirmou que ambos os animais se recuperaram. Foi o melhor desfecho possível. Falando em IBAMA, eles me pediram para fazer um comunicado aqui. Se você encontrar fauna silvestre em situação de perigo, ferida ou em conflito, não tente intervir sozinho. Ligue para o IBAMA no número 1877. É gratuito. Funciona 24 horas. Ou ligue para a Polícia Ambiental do seu estado. Eles têm equipes treinadas e equipadas para lidar com essas situações. Sua segurança e a do animal dependem disso. Outra pergunta que muita gente faz: esse tipo de encontro pode acontecer comigo? Olha, se você dirige por rodovias que cortam áreas de mata, de cerrado, de pantanal, sim, pode. É raro, muito raro, mas pode. Eu dirijo há 30 anos e foi a primeira vez que vi algo assim. Mas eu já vi onças atravessando estrada, já vi sucuris atravessando estrada, já vi capivaras, antas, tamanduás, lobos-guará. A fauna brasileira é rica e as rodovias cortam o habitat natural desses animais. Então, o que fazer se você encontrar um animal na pista? Primeiro, reduza a velocidade imediatamente. Segundo, não buzine agressivamente. Isso pode assustar o animal e fazer ele correr na sua direção. Terceiro, dê tempo para o animal atravessar ou sair da pista. Quarto, se for animal grande ou perigoso, mantenha distância. Quinto, se for animal ferido, acione autoridades. Sexto, se for situação de risco, ligue o pisca-alerta para avisar outros veículos atrás de você. E nunca, jamais, saia do veículo para ver de perto ou tirar foto se for animal perigoso. Onças atacam humanos em situação de ameaça. Sucures também. Não são animais domesticáveis. Não são dóceis. São selvagens e devem ser respeitados como tal. Uma coisa que me marcou muito nesse evento foi a reação das outras pessoas. Tinha gente filmando, tinha gente gritando, tinha gente apostando quem ia ganhar, tinha gente rindo nervosamente, tinha gente chorando e tinha gente completamente paralisada, em choque. Cada um reagiu de um jeito diferente ao presenciar aquilo. Eu tentei ficar calmo, manter a câmera estável, narrar baixinho o que estava vendo para referência futura. Mas por dentro, eu estava fervendo de adrenalina, coração batendo a 1000. Mão suando, porque aquilo era real. Não era documentário da TV, era real. Estava acontecendo a 50 metros de mim. E tem um detalhe que eu não contei ainda. Em determinado momento, a luta chegou perigosamente perto da gente. Elas rolaram uns 10 metros na nossa direção.
e todo mundo recuou imediatamente. Alguns entraram nos caminhões, outros recuaram mais 20 metros. Eu recuei também, porque por mais fascinante que fosse, segurança vem em primeiro lugar. Se aqueles 2 animais tivessem decidido vir na nossa direção, a gente não teria chance nenhuma, mas elas estavam focadas uma na outra, 100% focadas. Para elas, nós não existíamos. Éramos apenas parte do cenário. Elas tinham um objetivo: sobreviver àquele confronto. E conseguiram. As duas. Sabe o que mais me fascinou? Foi ver a inteligência em ação. Porque não era só força bruta. Tinha estratégia. A onça aprendeu com o primeiro enrolamento. Da segunda vez, ela evitou. A sucuri aprendeu que atacar a cabeça da onça era arriscado. Começou a mirar o corpo. Ambas estavam adaptando táticas em tempo real. Aprendizado sob pressão. Evolução em ação. Darwinismo ao vivo. E quando elas pararam e se encararam, aqueles 30 segundos finais, dava para sentir a tensão no ar. Todo mundo prendeu a respiração, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Iam recomeçar? Iam lutar até a morte? Ou iam recuar? E quando a onça virou e saiu andando, houve quase um suspiro coletivo de alívio, porque no fundo, acho que todos nós queríamos que as duas sobrevivessem. Ninguém queria ver morte, queríamos ver natureza. E natureza, na sua forma mais sábia, escolheu preservar ambas. Depois desse dia, comecei a prestar mais atenção na estrada, não só pela segurança do trânsito, mas pela vida ao redor. Quantas vezes a gente passa por uma rodovia e não nota os animais nas margens? Quantas vezes a gente atropela sem perceber pequenos animais porque está com pressa? Quantas vezes a gente ignora a fauna porque está focado em chegar logo no destino? Esse evento me fez desacelerar. Não só o caminhão, mas a vida. Me fez valorizar os momentos, porque a gente nunca sabe quando vai presenciar algo extraordinário. E se eu tivesse passado por ali 5 minutos antes, ou 5 minutos depois, teria perdido tudo. Mas eu estava lá, no momento certo, no lugar certo, com o celular carregado, e consegui documentar. E agora, milhões de pessoas no mundo todo já viram essa luta. O vídeo foi compartilhado em dezenas de países, legendado em inglês, espanhol, francês, usado em aulas de biologia, em documentários, em palestras sobre conservação. Aquele momento de 42 minutos virou material educacional global. Isso me enche de orgulho, porque no final das contas não é sobre views, não é sobre likes, não é sobre monetização, é sobre registrar, é sobre documentar, é sobre mostrar para o mundo que o Brasil tem uma fauna incrível, que nossa natureza é valiosa, que nossos animais merecem respeito e proteção, e que eventos como esse, por mais raros que sejam, acontecem e precisam ser vistos, precisam ser valorizados, precisam ser preservados. Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é essa: valorize a natureza ao seu redor, respeite os animais, não destrua habitats, não atropele por diversão ou negligência, não casse ilegalmente, não trafique fauna. Nossa responsabilidade como seres humanos é coexistir com todas essas espécies, não dominá-las, não exterminá-las, coexistir. Aquela onça e aquela sucuri tiveram sabedoria de reconhecer que a coexistência era melhor que a destruição mútua. A gente, como espécie supostamente mais inteligente, deveria aprender com elas. Bom, galera, acho que já falei demais. Já contei a história completa, já expliquei tudo o que tinha para explicar. Já dei todos os detalhes científicos, comportamentais e pessoais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido algo. E espero que vocês tenham sentido um pouquinho da adrenalina que eu senti naquele dia. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo. Sua interação faz toda a diferença para esse canal crescer e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser apoiar o canal de outras formas, tem o link do Apoia-se na descrição. Qualquer valor ajuda. Ajuda a pagar combustível, a pagar celular novo quando o meu quebrar, a pagar equipamento melhor. Mas não é obrigatório. O conteúdo é gratuito para todo mundo. O apoio é só para quem pode e quer ajudar. Ah, e me segue no Instagram também.
Lá eu posto fotos e vídeos curtos das minhas viagens, histórias rápidas, bastidores. É @João Estradeiro. Tá escrito na tela agora. Me segue lá também. Vamos criar uma comunidade de amantes da estrada, da natureza e das histórias reais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Você é foda. Literalmente, apenas 3% das pessoas que clicam no vídeo assistem até o final. Se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de uma minoria selecta, e eu agradeço de coração por cada segundo da sua atenção. Semana que vem tem vídeo novo. Uma história sobre a vez que eu encontrei um tamanduá-bandeira ferido na pista e passei 3 horas esperando o Ibama chegar para resgatar ele. Também é emocionante. Também é real. Você não pode perder. Então se inscreve e ativa o sininho para ser notificado. Um abraço forte de um caminhoneiro que ama a estrada, ama a natureza e ama compartilhar essas histórias com vocês. Até semana que vem. Dirigam com cuidado. Respeitem a fauna. E lembrem-se, a vida é uma jornada, não um destino. Aproveitem cada quilômetro. Valeu!